Race Evolution nada mais é do que uma evolução, né, da iRace. A iRace é uma lima já conhecida da gente, um lançamento um pouco mais antigo da FKG, composta aí por 3 instrumentos. A FKG, já nessa época, preconizava a parte conservadora, né, do terço cervical descendente. O Taper 4, né, nessa instrumentação, já era uma tendência do futuro da endodontia, que era exatamente, né, a preservação da dentina pericervical. E esse sistema iRace era composto por 3 instrumentos. Ainda tem a venda, tá, pessoal? Então, o kit iRace é composto por 3 instrumentos. O instrumento 1506, o instrumento 2504, o instrumento 3004. Lembrar só que o sistema iRace não tem controle de memória, tá? Vou passar mais rapidamente sobre ela para a gente parar mais na Race. Aqui, a iRace, que tem as mesmas características da Race Evo, tá? Secção transversal triangular, né? Essa secção, essa emarelhado que tem um pulo, né? Aqui, a ponta inativa. Então, isso daí, né? Dá a iRace uma sequência operatória simples, uma sequência operatória de apenas 3 instrumentos, né? Que é o aprendizado é mais fácil do que uma sequência de 4, 5, 6 instrumentos, né? E, porém, né, para a economia também do dinheiro de quem está usando o instrumento, porque de vez comprar 6, compra 3, e também uma economia de tempo, ao invés de usar 5, 6 limas, estaria usando apenas 3 limas. Depois, foi desenvolvido 2 instrumentos a mais para casos de dentes atrésicos, né, e curvos, tá? Depois eu vou comentar sobre eles. E aí, pessoal, a Race, como a Race Evo, que eu estiver falando aqui da Race, serve para a Race Evo, né? Eles têm conicidades, 2. Na verdade, tem até outras conicidades, né? Porque a conicidade também 2. 4 é a vermelha e 6 é a azul. E aí, pessoal, para canais extremamente curvos e atrésicos, a FKG lançou 2 instrumentos, a iRace Plus, né, composto aí do 2002 e do 2502, canais curvos e atrésicos. Às vezes, entrar com o instrumento 15, né, 06, ficava muito difícil por causa dessa conicidade muito avantajada aí do instrumento 15, tá? E o iRace Plus tem uma conicidade agora 2, né, podendo ter conicidade também 4 e 6, tá? E serviria aí para canais curvos e atrésicos. Aqui a sequência operatória não dá muito para... Aqui, basicamente, a sequência operatória, pessoal, vai da menor lima para maior lima, tá? Então, a gente tem aí o instrumento 1506 no comprimento de trabalho, instrumento 2004 no comprimento de trabalho, instrumento 3004 no comprimento de trabalho. Caso essa iRace 1506 não conseguisse descer no comprimento total de trabalho, tivesse com uma certa dificuldade, a gente pegaria as iRace Plus e usaria 2002 e 2502. Mas Samuel, tá para falar da Race Evo. Eu vou falar da Race Evo, pessoal, por causa disso daqui, tá? A Race Evo é uma evolução das iRace, tá? Juntamente com a evolução de outras limas da Race, tá? Da FKG. A Race Evo, ela é composta basicamente pelos instrumentos no kit básico 1504, aí você já nota uma pequena diferença para a iRace. A Race Evo tem o instrumento 1504, a iRace tem o instrumento 1506. Foi diminuída essa conicidade do instrumento de glide para até fazê-lo descer com mais facilidade. Aí, a 2504 e 3004 é a mesma coisa da iRace, porém, agora, vocês estão vendo aí que as limas são azuladas, né? A FKG coloca um tratamento térmico de controle de memória de cor azul. Então, as Race Evo têm cor azulada e tem controle de memória. Bem, mas Samuel, eu não sou fã
desse taper 4. Eu acho uma lima de conicidade pequena. Eu gosto de ampliar mais o canal, né? Estava conversando com um colega professor hoje, ele prefere o taper 5, outro prefere o taper 3, outro prefere o taper 4, outro prefere o taper 6. Então, a FKG, para não perder o que gosta do taper 4 e o que gosta do taper 6, ela traz aí uma segunda sequência operatória, que é exatamente aí a 2506. Ao invés de ter uma 3004, ela tem uma 2506. Mas aí, pessoal, gostaria de bater um papo leve com vocês sobre isso. Bem, eu vou fazer aqui, eu vou até parar de compartilhar e vou trazer aqui para o YouTube. E vou trazer vocês também para o Instagram. E eu quero fazer uma pergunta, né? Nessa pergunta que eu vou fazer a vocês é o seguinte, nessa pergunta que eu vou fazer a vocês, né? Vamos lá, pessoal do YouTube, né? E o pessoal do Instagram. Seguinte, pessoal, seguinte, me diga uma coisa, aonde eu devo me preocupar em ampliar mais? Aonde está a íntima relação do canal radicular com o tecido periodontal? É no terço cervical ou é no terço apical? Vamos lá. Aonde eu tenho que me preocupar mais com a ampliação do canal? Teoricamente, aonde eu posso ter mais problema? No terço cervical ou no terço apical? Aonde eu tenho o maior número de deltas apicais? Aonde eu tenho o maior número, né, de canais colaterais, né, de canais de deltas apicais? É no terço cervical ou é no terço apical? Aonde eu tenho que ampliar mais esse canal? Aonde eu preciso que minha solução irrigante entre? No canal cervical ou no apical? O Tiago está respondendo ali cervical. Vamos pensar um pouquinho, Tiago, vamos pensar um pouquinho. Olha, né, a Lari está dizendo aqui que é apical, né? A Isa está falando apical, a Paula está dizendo apical, a Adriana está dizendo apical, a Camila está dizendo apical. A gente tem que lembrar que aonde a gente tem o maior problema da nossa endodontia é no terço apical, né? É no terço apical. Então, uma crítica que eu uso ao pessoal que faz uso de taper 6, finalizando em 25, é o seguinte, é que quando eu uso uma Race Evo 2506, eu estou ampliando mais terço apical ou cervical e menos terço apical. Quando eu estou usando um 3004, eu estou ampliando mais o meu terço apical e preservando um pouco mais o meu terço cervical. Notem o seguinte, está aqui meu cursor, né? Não sei se vocês estão vendo, hein? Se eu boto aqui mais de perto, né? Olha, a ponta do instrumento 30 é 30. 1 milímetro acima eu tenho 34. 2 milímetros acima eu tenho 38. 3 milímetros acima eu tenho 42. O taper 4. No meu instrumento 25, a ponta é 25. 1 milímetro aquém eu tenho 31. 1 milímetro aquém eu tenho 37. 1 milímetro aquém eu vou ter 43. Então, notem que o instrumento 3004 amplia mais o terço apical que o instrumento 2506. E aqui, pessoal, nesta imagem e com essas duas sequências operatórias diferentes, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Lembrem, o terço apical é a nossa zona crítica, como já dizia o professor Quitiliano de Deus, da Minas Gerais, um estado que eu gosto tanto, né, e da Belo Horizonte, que eu adoro ir em Belo Horizonte, adoro o povo mineiro, adoro meus amigos de Minas, né? Já disse a minha esposa, se eu não morasse em Alagoas, eu ia morar em Minas Gerais, né? Poderia ser até em qualquer cidade, que lá tudo é bom, certo? Adoro a comida de lá, meu abraço a todos os meus amigos aí de Minas, tá? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que isso daí é muito importante, né, para o nosso trabalho. Então, lembrem, é melhor eu desgastar mais cervical ou desgastar mais apical? Fica a dica, fica a lembrança,
né? E fica aí uma recomendação, tá? Uma recomendação. Forames de molares inferiores mesiais é do tamanho em torno de 30. 30. Então, uma lima 25 vai trabalhar bem o meu terço apical? Então, fica aí a lembrança, tá bom? Bem, temos essas duas sequências operatórias básicas, que eles chamam base sequence, 1504, 2504 e 3004, 1504, 2504 e 2506, mudando apenas aqui, né, ponta e conicidade. Notem que essas duas limas, os cursores são iguais, os marcadores aqui são iguais, e aqui inverte, cor azul primeiro e vermelho depois, cor vermelha primeiro e azul depois. Cor vermelha na race significa taper 4, cor azul no segundo ponto significa conicidade 6. E aqui a gente também tem uma sequência mais conservadora do lado esquerdo, uma sequência menos conservadora do lado direito, em relação à conicidade, tá? O que é legal falar também da Race Evo é que ela tem pontas 50, né? Tem muito canal que às vezes precisa dos 50. E aqui vai uma outra lembrança. Não vamos finalizar palatinas de molares com 25, distais de molares com 25, premolares com conduto com 25, laterais superiores com 25, só sou muito curvo e atrésico, né? Caninos superiores com 25, caninos inferiores com 25, pessoal, é muito pouco, né? Esses dentes são muito mais amplos, né? Então, vamos escolher limas condizentes com a anatomia que a gente está trabalhando. Então, a gente tem aqui 4 opções, que vai de 30 a 50, 30, 35, ou 30, 35, 40 e 50. Não tem 45, né? E a gente tem aqui 40 e 50 de taper 4 e 30 e 35 de taper 6. A Race poderia ter jogado em um taper 5 ou um taper 4. Eu preferia até mesmo um taper 4, né? Tudo aí acima do 30, tudo taper 4. Né? Poderia ter sido aí, né, sei lá, poderia ter deixado a 3004, 3504, 4004, 4504 e 5004. Mas a fabricante optou por estar usando essa sequência, né? E aqui a gente tem o taper 6, que é bem mais amplo, né, do que o taper 4. Então, lembrar disso daí, pessoal. Lembrar que no Race Evo a gente tem as opções de limas de pontas maiores, para canais mais amplos. E, né, a gente tem para canais de terço cervical mais amplo também, ou quando eu quero ampliar mais esse meu terço cervical. E aí vai ser de acordo com a anatomia do dente e o do que você quer na instrumentação daquele canal. Samuel, qual é a sequência? A sequência operatória, pessoal, é a mesma sequência operatória da iAce, da menor para maior. 1504 no comprimento de trabalho, 2504 no comprimento de trabalho, 3004 no comprimento de trabalho. Tá certo? A mesma coisa nessa, e nessa daqui você pode usar a sequência básica, depois essa, a sequência básica, né? E depois essa ou essa. Aí fica a seu critério e de acordo com a anatomia do canal que você está trabalhando. Tá certo?